Olá pessoal, eu me chamo Odair Ferreira e o nosso vídeo de hoje no nosso canal Veracidade fala de contradições do Novo Testamento. Contradições no Novo Testamento são tantas. Em uma escritura considerada inspirada por Deus, conforme diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 3,16, não deveria haver tantas contradições. Infelizmente, os seus escritores não são harmoniosos, eles se contradizem. E muito. Um escritor em um livro narra uma história que o outro escritor no outro livro narra a mesma história, mas diferente, contradizendo, se chocando com seus pontos principais. E vocês hão de concordar comigo que se há essas contradições na Escritura, não há veracidade. Infelizmente, não tem nenhuma eficácia. Por quê? Porque se trata de uma escritura inspirada por Deus. Deus não vai inspirar algo para trazer confusão, algo para trazer dúvidas nos seus leitores. Jamais. Então, se vocês ouviram o meu testemunho, parte 1, 2, 3, por que sair do cristianismo, em alguns vídeos que eu fiz aqui, nesse canal, vocês lembram que eu falei que fiquei por aproximadamente 29 anos no cristianismo e eu pregava muito. Eu era aquele tipo de pregador, muitas das vezes convidado por muitos amigos, para pregar em suas igrejas. Eu tinha um certo envolvimento com as escrituras. Por quê? Porque eu não era daquele tipo de crente que só ia para a igreja, mas eu gostava de estudar. Eu era curioso com seus pontos principais, que eram defendidos ou que são defendidos no meio do cristianismo. Mas a minha curiosidade era muita, porque eu também não era de perguntar muito para os nossos líderes religiosos. Eu gostava de estudar para chegar a um ponto, para tentar tirar aquela dúvida, aquela confusão naquele texto que não estava batendo, não é? Porém, quanto mais eu estudava, mais eu via contradições e não tinha resposta. Eu sempre entendi o seguinte, baseado na argumentação de muitos líderes religiosos, aqueles textos que pareciam para mim contradições, que hoje é provado que a confusão é grande no Novo Testamento, mas quando eu estava lá no cristianismo só parecia, porque eu defendia o Novo Testamento com garra, com muita precisão. Eu estava sempre pronto a questionar qualquer coisa, com qualquer pessoa, bater de frente com qualquer pessoa que por acaso viesse falar alguma coisa contra a narração bíblica. Mas no fundo, eu queria uma resposta convencedora, né? Agora, depois, já estando no judaísmo, que graças ao Eterno, as coisas têm esclarecido tanto para nós, o estudo das escrituras à base do original é surpreendente. Você não fica em dúvida as explicações dos nossos sábios judeus, dos rabinos. Eu tenho tantos aqui que eu poderia apontar nomes, como o nosso amigo orientador, o Rabino Dor Leon Atá, tem o Shimon Brand, o nosso líder também, o Rabino Yaakov, nosso movimento Bnei Noach, que é uma categoria de judaísmo, que aponta um Deus único, Nós somos
os monoteístas porque cremos somente no único Deus, não num Deus trino conforme é narrado no Novo Testamento. Porque é só no Novo Testamento que você vê esse conceito de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas quando você vai para as escrituras judaicas sagradas, você percebe que só há o único Deus. Ele é o único Deus Todo-Poderoso e ele não dá da sua glória a ninguém. Porém, quando você vai para o Novo Testamento, você percebe Paulo falando que Deus é Pai, o Espírito Santo é uma outra pessoa e como Consolador, conforme é apontado no Evangelho de São João, e Jesus como o Filho, ou seja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Você vê isso no batismo, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vê na bênção apostólica. A bênção apostólica, quem já foi do cristianismo e quem está no cristianismo, conhece aquela última bênção quando termina o ritual do culto. Quando o pastor faz aquela bênção, né? A graça do Senhor, nosso Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo e o amor de Deus, nosso Pai, né? Começa com o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. Quer dizer, aponta três. Na teologia contemporânea, nos cursos básicos de teologia, que quando estando ainda no cristianismo eu fiz, aponta Deus como 100%, Jesus Cristo como 100% homem e 100% Deus, e o Espírito Santo também como 100% Deus. Mas, infelizmente, ou felizmente, né? Felizmente, porque pelo menos quando nós entendemos, baseado nas escrituras originais, que Deus, ele é um só, ele é único e tudo existe nele, e ele tem o controle de tudo que existe no planeta, isso mostra para nós de uma certa forma que Deus não tem limite para ele. Ele é ilimitado, ele está acima do tempo, ele está acima da matéria. Mas quando vem a ideia de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e começa aquele joguinho, conforme diz no Novo Testamento, que eu e o Pai somos um, em outro texto Jesus fala, o Pai é maior do que eu, e em algum texto ele fala, eu sou o Filho, e outro texto fala, o Pai me enviou. Lá na cruz, você percebe quando Jesus, lá na hora do seu maior sofrimento, da sua maior dor, quando ele está em tempo de partir, ele se sente abandonado, ele clama na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele usa a palavra no hebraico que diz, Eli, Eli, lama sabachthani. Ou seja, Deus abandonou, ele não é Deus, se sentiu abandonado. Aí começa uma série de perguntas, como por exemplo, se ele é Deus, por quem ele clamou lá na cruz? Né? Quando ele disse, Deus meu, por que me desamparar? Se ele é Deus, então Deus morreu? E assim começa as perguntas, coisas que não encaixam. E se você crê nessa ideia de Deus Pai, Deus Filho, crê em um Deus trino, em um Deus com 3 pessoas, você vê que é uma crença fraca, porque que infelizmente você vê nisso aí um Deus limitado, que tem limite para ele, porque ele tem pai. Porque ele teve, se ele, Jesus, é Deus, ele teve mãe também. Se ele, Jesus, é Deus, ele morreu, Deus morre. Aí começa a pensar, colocar em xeque a soberania que deve ser indiscutível entre o ser humano. Você vê a soberania de Deus em xeque, né? Mas você começa a falar de contradições, você fica, sabe, tipo, assim, gente, como pode? A Escritura é inspirada por Deus, como Deus fez isso? Mas, na verdade, meus amigos,
vocês observam que a verdade por detrás desses textos do Novo Testamento é que foi uma farsa. Alguém escreveu aquilo e colocou na responsabilidade de Deus, né? Isso que eu digo que é blasfemar. Isso que eu digo que é blasfemar. Já viu a ideia da blasfêmia no Novo Testamento? A blasfêmia no Novo Testamento. Eles dizem o seguinte, segundo o apóstolo Paulo, ele fala que quando você erra contra Deus, ou blasfema contra Deus, o Pai, Deus, o Criador, quando você blasfema contra Ele, há perdão. E o que eu estou falando para você é com precisão, porque eu conheço o texto, embora eu não me lembre da referência agora exata, mas eu conheço o texto porque eu pregava muito e eu ensinava muito nos cultos. Agora, quando se trata de blasfemar, lá o apóstolo Paulo fala assim, isso, se você é cristão, você sabe disso também, que eu estou falando. Você percebe que o apóstolo Paulo fala assim, olha, a blasfêmia contra Deus, há perdão. A blasfêmia contra Jesus, há perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo não há perdão. Mas, em contrapartida, você percebe que o Espírito Santo, quando você blasfema contra ele, não há perdão, porque é ele que intercede por nós. Ele que intercede por nós. Você percebe que também ele está na sua classificação entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ele está na terceira pessoa, ele assume a terceira posição. Agora, se Deus está em primeiro lugar, Jesus em primeiro lugar, o Espírito em primeiro lugar, embora sendo três em um, mas o Espírito está na terceira pessoa, então é mais grave você blasfemar contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra Deus não tem quase problema. Blasfêmia contra o Espírito, contra Jesus, quase nenhum problema, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, aí o caso é mais sério. Aí vocês observam o quanto que é confuso. Esse Novo Testamento é cheio de coisas que não encaixam. Mas aí pode haver aquela argumentação que para confrontar com isso e querer talvez até provar uma certa veracidade, uma certa eficácia nos seus textos, dizendo o seguinte, olha, é mistério. Isso é mistério. Citam muito Deuteronômio 29. Isso aí não foi revelado. Aquilo que não foi revelado cabe só a Deus. O que está encoberto é só para Deus. O que está revelado é para nós e nossos filhos. Não, meu amigo. Eu não posso viver baseado em conjecturas, em suposições, em achismo. Isso aqui se trata de salvação, ué. Não é isso? O que o Novo Testamento traz? Não é isso? A ideia de Jesus vindo não é a salvação? Embora que ele, sendo filho, ele não pode trazer salvação, porque segundo as escrituras hebraicas, diz que a salvação não consiste em filhos de homens, ou no filho do homem. A salvação só vem do eterno. A salvação consiste em sermos cumpridores das leis, dos preceitos da Torá. A salvação consiste em obedecermos o eterno somente, unicamente. Então são tantas contradições. Mas eu gostaria de citar uma contradição aqui, que para mim é um pouco gritante. Observam na sua Bíblia. E eu quero ler aqui, e você observa na sua Bíblia. A pergunta é, os discípulos conheciam Jesus ou não conheciam? Essa é a pergunta. Conheciam Jesus ou não conheciam? Vamos ver o texto de João. Evangelho de São João, no capítulo... Evangelho de São João, capítulo 7 e 28. Capítulo 7 e 28. Observa. Jesus disse que os judeus o conheciam.
os judeus o conheciam e sabiam de onde ele era. Está escrito isso lá. Observa na sua Bíblia, Evangelho de São João, capítulo 7, 28. Jesus, pois, levantou a voz no templo e ensinava, dizendo: sim, vós me conheceis e sabeis de onde sou. Contudo, eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. É isso que está escrito. Está ou não está? Evangelho de São João 7, 28. Vós me conheceis. Vós não conheceis. Vós não sabe para onde vou. Vós não conhece aquele que me enviou. Está escrito no texto lá. Agora, observa. Isso é sequência. Isso é praticamente no contexto. Aqui no verso 28 do capítulo 7 de João, ele diz que os discípulos, os judeus o conheciam e sabiam de onde ele era. Agora observa no capítulo 8, logo na sequência, o 8, 14 e 17, aqui ele contradiz feio o que ele diz no capítulo 7. Mas de repente Jesus se contradiz e afirma que os judeus não o conheciam e não sabiam de onde ele viera. Ou seja, ao mesmo tempo que ele diz, os judeus não me conhecem e não sabem de onde vim, no outro texto ele fala, vós me conheceis e sabeis de onde venho. Observa o verso 14. Respondeu-lhe Jesus: ainda que eu dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. E como fica a história dele falar, vós sabeis de onde venho e sabeis de onde sou e sabeis para onde vou? Como fica isso? Sabe ou não sabe? Os judeus conheciam ou não conheciam Jesus? Observa os textos, é um em cima do outro, você vê essas contradições. Aqui neste capítulo ainda você observa que ele falando do seu testemunho, ele fala que o seu testemunho é verdadeiro. Viu aí, ó, verso 14 do capítulo 8, ó. Respondeu-lhe Jesus: ainda que eu vos dou o testemunho de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro. Ele afirma isso, meu testemunho é verdadeiro. Só que um outro texto mais à frente, no mesmo evangelho de São João, ele fala que ainda que ele dissesse que o seu testemunho é verdadeiro, o seu testemunho era falso. Uma outra pergunta, o testemunho de Jesus é falso ou verdadeiro? Ao mesmo tempo que ele fala que o testemunho dele é verdadeiro, ele fala que é falso. Então é por aí, meus amigos. O que eu quero, qual que é o propósito destes meus vídeos falando de contradições do Novo Testamento? Primeiro, porque eu fui enganado há muito tempo. O propósito principal destes vídeos falando de contradição é esclarecer, é para que certas pessoas como eu, que estive muito enganado, venha chegar a um esclarecimento à luz das Escrituras. O Novo Testamento, cheio de contradições, infelizmente, não dá base de salvação para aqueles que acreditam que vão ser salvos pela pessoa de Jesus, porque quem é que dá credibilidade a Jesus? É o Novo Testamento, é uma escritura que fizeram, sabe, em nome dele. Infelizmente, não há veracidade, não há eficácia nessas escrituras. Então, se vocês gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva no nosso canal e logo estaremos mandando mais vídeos. Ok? Muito obrigado e tenha uma boa noite.